Bom dia, Rodney. Bom dia, João, amigos ouvintes da Showtime. Você gostou do e-mail que eu te mandei? 38 visitas técnicas da NET, eles não conseguem resolver o problema? Olha, não dá para dizer que eu gostei, né? É muito triste, né? Infelizmente, o setor de serviços aqui no Brasil carece muito de qualidade. Para você ter uma ideia, nós tivemos que colocar aqui duas internets, uma da NET e uma outra de fibra ótica, com um aparelho chamado balanceador, em que você liga as duas internets nela. Se uma cair, a outra automaticamente fica no ar. E mais uma outra internet também de fibra ótica num outro local. Pois é, infelizmente acaba sobrando para o usuário, né? Que, verdade. Por exemplo, você tem o teu negócio, né? Que é a rádio, né? E você tem que acabar apelando para esse tipo de estrutura que você deve gastar mais até por causa dos muito mais. Que são precários. Rodney, como é que está a Capital ESPN, hein? Pois é, João e amigos ouvintes da Showtime, nem foi necessário esperar muito para iniciar a parceria entre a Rádio Capital e a ESPN, né, sobre a qual a gente falou aqui na semana passada, né? A notícia estourou na sexta-feira retrasada, né? E já na segunda-feira começou a programação. A ESPN tem dois horários na Rádio Capital, das 18 às 19 e das 20 às 21. Isso sem falar nas transmissões também. Na quarta-feira já houve a estreia aí das jornadas esportivas com a partida entre São Paulo e Corinthians, válida pela Recopa, e o que chamou a atenção realmente vai ser o cardápio de transmissões da ESPN, que são apenas jogos nacionais. A gente sabe que na televisão a ESPN tem no seu forte a transmissão de campeonatos europeus e da UEFA Champions League, que garante aí índices de audiência muito satisfatórios aí para a emissora. Na capital eles não vão poder transmitir. Por quê? Não vão transmitir. Oi? Por quê? Porque para não prejudicar o espaço dos comunicadores populares, como Eli Correia, porque esses jogos da UEFA Champions League começam aqui no Brasil por volta de 3h30, 4 horas, que nesse momento é onde o Eli Correia está no ar. Programas como Eli Correia, Cícero Augusto, então uma das primeiras reuniões já foi acertado isso. A ESPN pode entrar na Rádio Capital desde que não prejudique muito o espaço dos comunicadores populares, que é realmente o carro-chefe da programação da emissora, né? A emissora tem Paulo Barbosa, Paulo Lopes, que garantem aí índices de audiência, de faturamento. Então, o acordo foi feito dessa forma. Vocês podem entrar, mas só que existe essa limitação de horário. Talvez eles transmitam pela web, né? Eles já têm um serviço de rádio pela internet, no qual eles já tem uma programação aí que já está consolidada, e essas transmissões acontecem pelo site deles, mas na capital, infelizmente, os jogos dos jogos europeus, da UEFA Champions League e de muitos campeonatos europeus, infelizmente, não vão rolar. Outra coisa, você diz também que a capital está querendo uma frequência de FM. Como é que está esse negócio de FM em São Paulo? Está difícil se conseguir uma frequência hoje, o preço é extorsivo, né, Rodney? Não só a questão que o preço é extorsivo, João, mas também tem um outro detalhe, né? Aqui na Grande São Paulo, eu falo em Grande São Paulo porque a situação ela abrange todo esse território. O que acontece? Tem muita rádio aqui transmitindo para a capital, né? Um fenômeno que foi chamado há muitos anos por um jornal aqui de São Paulo, pela Folha, chamado rádio esquiando. Então o que acontece? O sujeito tem uma rádio em Osasco, a concessão é de lá, só que ele acaba transmitindo aqui para São Paulo. Ele coloca a sua sede aqui na capital paulista e faz a sua programação toda daqui para justamente atrair o grande anunciante, né? A Sul América Trânsito, em realidade, é a rádio metropolitana de Mogi das Cruzes. Ela não é uma rádio aqui de São Paulo mesmo. Não, ela é a metropolitana de Mogi das Cruzes, assim como a Transcontinental. A Transcontinental, a 105 FM é de Jundiaí. A situação da Sul-América Trânsito eu não tenho aqui de cabeça, até posso pesquisar para depois trazer, mas é um fenômeno que acontece. Não, mas o que me assusta é que disseram que a Sul-América paga R$800 mil por mês de arrendo para o Silvio Sanzoni para usar e a Bandeirantes gerar conteúdo. Não sei se verdade, não sei se mentira. Esse valor é assustador. Mas, de qualquer forma, João, embora seja assustador, é um valor que, de repente, faz algum sentido aí para a Sul-América. Eu acho que o retorno que ela está tendo, o retorno de mídia
que ela tem compensa o investimento. Dessas rádios customizadas, dessa explosão de rádios customizadas, na qual vieram a Oi FM, a MIT FM, entre outras, eu acho que a Sul América foi a que se deu melhor, a que está sobrevivendo aí, porque a gente teve uma explosão aí. Então, rádios ligadas a marcas, e depois a Oi recolheu investimento, a MIT também, essas rádios não existem mais, infelizmente. A Sul América pode ser chamado tal do case de sucesso, porque ela é uma rádio que tem o seu público, tem um público bastante fiel, é uma rádio que presta serviços e acho que a relação custo-benefício até agora pode estar favorecendo aí a Sul América. Mas, Rodney, venhamos e convenhamos. Para você pagar R$800 mil, você tem que faturar no mínimo 1,5 milhão ou 2. Não, mais. Mais, porque Sabe? ela paga também a 2 milhões. Você tem que faturar no mínimo R$2 milhões por mês para você pagar 800 mil para alguém. Estou errado? Não, a tua conta está certa, mas é aquela coisa, às vezes, eu acho compensa. que o retorno institucional vale o investimento, Flávio e João. Então, dessa forma, os valores podem assustar, mas de repente, hoje, acho que a Sul América realmente tem essa visão aí, principalmente entre as pessoas que andam de automóvel, ela tem aí uma marca muito forte. Então, olha, é o público-alvo deles. Olha, Rodney, eu acredito pelo seguinte, acabei de receber um e-mail aqui dizendo que a rádio de Taubaté, a rádio RD90, está arrendada por R$150 mil por mês para a igreja, e a rádio Piratininga por 120 mil, duas emissoras do interior. Agora, que história é essa que você manda aqui, pagar para transmitir jogo no estádio? O que é isso, Rodney? Pois é, a gente vai falar aí da Copa das Confederações. Eu sei que a competição já acabou, mas as notícias relacionadas a esse torneio ainda continuam pipocando, né? Então, uma das notícias, o que chamou a atenção foi uma reportagem publicada no Terra, o importante portal Terra, sobre a questão da Rádio Miracema, a Rádio Cultura de Miracema do Norte, em Tocantins. É uma rádio que ganhou destaque pelo fato dela estar transmitindo a Copa das Confederações, liderar uma rede de emissoras espalhadas por todo o país, mais de 140, mas o número é mais ou menos esse, e eles fizeram um alto investimento. Então chama a atenção um dos trechos aqui da reportagem, onde o Salomão, eu confundo Salomão com Sebastião, mas o nome dele é Salomão, que é o responsável, Salomão Carvalho, e ele fala assim, que para você fazer uma cobertura, você precisa, uma cobertura meia boca, como ele fala, ele precisa de 1 milhão e 100 mil reais. Aí o projeto dele é para fazer uma cobertura acima de 2 milhões. E para você estar nos estádios, você tem que pagar uma quantia de 9 mil reais, o equivalente a 9 mil reais. Então, o que acontece? Durante a Copa das Confederações, você ouve muita reclamação de fulano não está no estádio, tal narrador não está no estádio. Então a gente ouve esse tipo de reclamação. O Zé Silvério não está no estádio, o Nilson César não está no estádio, o fulano de tal não está no estádio. Mas o que acontece? A gente tem que também analisar isso. Para você colocar uma equipe com 3 pessoas, você tem que pagar para a FIFA 9 mil, o valor equivalente a 9 mil reais, para ela poder te dar toda essa estrutura para que você chegue lá e faça a transmissão em loco. Então não basta apenas pagar os direitos de transmissão, você tem que pagar para estar no estádio. Então é algo que as pessoas têm que ter em mente quando se fala assim, fulano não está no estádio. Então, infelizmente, a emissora não teve essa disponibilidade, não quis ou não pôde pagar essa quantia para poder se fazer presente às arenas ali e transmitir diretamente de lá. Que barbaridade, Rodney. Que barbaridade. É uma tendência que, infelizmente, ganhou corpo aí nos últimos anos, né? Então, hoje a gente tem as transmissões chamadas pelo tubo ou geladão, né? Que o camarada fica confortavelmente instalado dentro do estúdio e acompanha tudo pela televisão. E ele faz a narração, tudo toda pela imagem que está aparecendo na televisão. Quer dizer que o público às vezes é enganado, né? Às vezes sim, às vezes não. Tem algumas emissoras de rádio, infelizmente, falam, nós estamos aqui no Maracanã transmitindo. Outras não falam, deveriam falar, mas pelo menos elas não falam que estão no estádio, elas omitem essa informação. Vem cá, o que é isso do fim da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes de Goiânia? A Bandeirantes tem uma série de afiliadas aí pelo país, né? E em Goiânia,
há pouco tempo ela conseguiu colocar a sua marca numa das emissoras de rádio, que era a antiga Rádio Jornal 820 AM. E só que o que acontece? Isso infelizmente é uma tendência que está se repetindo aí em várias emissoras do interior que estão abrindo mão das transmissões esportivas. Então, infelizmente, a direção da afiliada da Rádio Bandeirantes em Goiânia, infelizmente está alegando que não tem condições financeiras de manter a equipe de rádio. Só que também tem um outro detalhe: alguns grandes anunciantes lá da região, o Poder Público Municipal e o Poder Público Estadual, também fecharam um pouco as torneirinhas. Então isso acaba fazendo com que muitos projetos de rádio e projetos esportivos também, que é o carro-chefe dessas emissoras, acabem sucumbindo. Existe uma esperança de manter esses profissionais aí trabalhando lá na Rádio Bandeirantes de Goiânia, mas assim de forma terceirizada. Pode ser que a partir da semana que vem existam novidades, mas se não aparecer ninguém aí para comprar os horários, infelizmente nós teremos aí mais profissionais na rua, o que é lamentável. Eu estava lendo uma reportagem no Portal dos Jornalistas, porque o Diário de São Paulo também demitiu profissionais essa semana, e um dos diretores falou que, ele disse uma frase que me chamou a atenção e que é preocupante. Ele diz assim, que a economia do Brasil está capengando, e ainda mais com os protestos que aconteceram no último mês. Verdade. Ela pode vir a capengar mais ainda. Então, isso preocupa bastante, porque se a economia vai mal, isso reflete na mídia e podemos aí não ter boas notícias aí ao longo desse segundo semestre. Bom, eu quero agradecê-lo. Quem quiser ouvir novamente o Rádio Amantes no ar, é só daqui a algum tempo entrar no blog Rádio Amantes, que o Rodney vai dar o endereço. Sábado que vem ele estará conosco novamente. Na sequência nós vamos ter Zildete Montiel. E olha, Rodney, sábado então, 9 horas, estaremos prontos com mais novidades de rádio. É verdade, então. Eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço, João, e convidar todos os seus ouvintes para acessar o blog Rádio Amantes, radioamantes.wordpress.com, ou então você pode digitar no Google lá a palavra-chave Rádio Amantes, aí você acessa o nosso blog e tem aí todo o conteúdo das principais notícias do meio do rádio. Exatamente. Olha, é o mais importante blog hoje, falando de rádio, porque é absolutamente independente e imparcial. É absolutamente imparcial. Ele dá as notícias, comenta as notícias, mas com uma imparcialidade que hoje você já não vê mais, Flávio. Não, inclusive são notícias imparciais e que são checadas. Exatamente. Não é, olha, vou colocar, não é assim. Não, ele checa tudo. O Rodney checa absolutamente tudo. E parabéns para você, olha, abrindo agora aqui o meu coração, parabéns para você, Rodney. Você é um dos poucos, ou acho que mais nenhum, que tem uma página, um blog que mantém as notícias sobre rádio. Parabéns de verdade, cara. Eu agradeço, Flávio, João, pelas palavras, mas quero dizer também, só para não ser injusto, que tem mais gente fazendo blog de rádio de qualidade. O Anderson Chene, o pessoal do Tudo Rádio, o Adriano Barbiero com Bastidores do Rádio. Eu até peço desculpa se eu cometer alguma injustiça. Tem um blog do Rio chamado Rádio de Verdade também, que tem um conteúdo muito bom. Somos poucos, mas estamos fazendo um jornalismo de qualidade do rádio. É uma pena que os grandes portais, né, não tenham esse espaço para o rádio, mas os blogs independentes estão aí e há trabalhos de qualidade. Eu vou dar uma sugestão para você, posso? Diga. Faça qualquer dia uma entrevista com o Adriano Barbiero, os outros que têm blogs também sobre rádio, para mostrar a união entre vocês, e que são os poucos que fazem. A hora que você tiver uma oportunidade, faça isso. O horário é seu, você decide. Pode deixar. Estaremos convidados. Esse é um dos meus planos, é uma batalha semanal aqui para trazer um convidado. Um abraço para você e até sábado. Outro abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.